Amizade. Está no ar. Prato Feito. Prato Feito. Prato Feito. A informação bem servida para você. Na Rádio Amizade. Prato Feito. Muito boa tarde, está no ar o Prato Feito, aqui na programação da Rádio Amizade, também em parceria com o Portal Leuvé. Seja muito bem-vindo na nossa programação, a partir de agora, as notícias passadas a limpo. O Prato Feito é notícia, informação e entretenimento na medida. O seu almoço muito bem servido, notícias da sua região. Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias do Sul, notícias do estado também do Rio Grande do Sul. As principais informações que nós vamos ampliar. Faria Lemos recebe Festival do Vinho Colonial neste sábado em Bento Gonçalves. 10ª edição do Armazém das Pontas ocorrerá no final do mês em Bento. Caxias do Sul terá 10% mais votantes nesta eleição em comparação com o último pleito. Ainda maior, Expoagas 2018 pretende gerar 500 milhões de reais em negócios. 6ª edição do Farroupilha Bem Gaúcha acontece no mês de setembro. Mulheres são maioria e sozinhas podem eleger próximo presidente. Receita Federal novamente volta a defender revisão de benefícios fiscais. Site vai monitorar fake news no período eleitoral. Na área da segurança pública, em 13 minutos, Brigada Militar recupera carro roubado em Bento Gonçalves. Jovem é preso no centro com carro furtado em Carlos Barbosa. Brigada Militar desmantela quadrilha especializada no contrabando de cigarros paraguaios em Caxias do Sul. Dupla é presa por tráfico de drogas no bairro industrial em Farroupilha. Na área do esporte e juventude, pode ter retorno de atletas para a partida contra o CSA. Grêmio cede empate no final contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Inter se prepara para enfrentar o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro na segunda-feira. A informação bem servida para você. Prato Feito na Amizade. São essas as principais informações, são esses os principais destaques que nós vamos ampliar a partir de agora. Eu sou o jornalista Bruno Mesomo e vou contigo até a 13h. Muito obrigado já pela sua sintonia. Você que está nos acompanhando no Facebook pode mandar aí a cidade de onde você está falando, que nós vamos mandar certamente um grande alô, um grande abraço para você. Obrigado mais uma vez pela sintonia. Nós vamos saber agora os fatos que marcaram o dia 2 de agosto na história. Você ouve agora Almanac RS Com. Almanac RS Com. A história passada a limpo. Hoje é o dia do início da Semana da Cultura Nordestina. O santo do dia é Santo Eusébio de Vercelli. A lua é cheia e o signo é Leão. Faltam 151 dias para acabar o ano. O dia 2 de agosto na história. Em 1814 explode em Cusco, no Peru, um movimento rebelde indígena que esteve a ponto de conseguir a independência do país. Em 1934, Adolf Hitler se torna o ditador supremo na Alemanha. Em 1955, a Varig inaugura os voos regulares para Nova York. Em 1970, acontece o primeiro sequestro aéreo, no qual um Boeing com 378 passageiros foi desviado para Cuba, quando ia de Nova York para Porto Rico. Em 1980, 84 pessoas morrem e mais de 200 ficam feridas em um atentado na estação ferroviária da Bolonha, na Itália. Em 1989, morre o músico brasileiro Luiz Gonzaga, o rei do Baião, responsável pela valorização dos ritmos nordestinos. Em 1999, 288 pessoas morrem e mais de 1.000 ficam feridas em um choque frontal de 2 trens de passageiros na Índia. Frase do dia: uma esmola para o homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Luiz Gonzaga. Você ouviu Almanac RS Com. A informação bem servida para você. Prato Feito na Amizade.
O tempo na sua região. Página do Tempo na Rádio Amizade. Temperatura neste momento na região metropolitana da Serra Gaúcha, marcando 16 graus. A máxima não deve passar dos 17 graus. O sol brilha, dia de sol com muitas nuvens, não chove nesta quinta-feira. Previsão do tempo com Dariano Moraes. Frio ao amanhecer, temperatura mais agradável durante a tarde nesta quinta-feira. Depois de registros de geada e nevoeiro, por conta do resfriamento noturno em várias localidades do Rio Grande do Sul, o dia será ensolarado, não se descartando o aparecimento de nuvens em algumas localidades. Apesar do frio, teremos o ingresso de ar quente, deixando a temperatura mais agradável nesta quinta-feira. Conforme a Metsul Meteorologia, as máximas ficam acima dos 20 graus. Na capital, o sol reveza sua atuação com as nuvens e a temperatura fica entre 5 e 21 graus. A nebulosidade pode aumentar mais entre a tarde e a noite desta quinta. Aqui em Bento Gonçalves, o dia será de sol e aumento de nuvens no decorrer da tarde. A perspectiva para sexta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mas não chove. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Dariano Moraes. O tempo na sua região. Página do Tempo na Rádio Amizade. Ok, muito obrigado, Dariano Moraes, pelas informações. Quero mandar um grande alusão para você que já está participando conosco, você que está na nossa companhia, você que está nos acompanhando, a Maria Beatriz Boreira. Você pode seguir acompanhando, pode seguir mandando aí a cidade de onde você está falando. Mandar uma alusão aqui para Ágata Oliveira, está conosco, Ágata Oliveira. Leonir Rodrigues Domingues, mandando uma alusão aqui, a Luísa Somacal, a Ângela de Lima, o André Zic. Para quem não conhece o André Zic, esse rapaz aí que você está vendo, ele que é youtuber, posta vídeos aí no Facebook. O André Zic está nos acompanhando em Bento Gonçalves, grande youtuber, famoso já, né? Conhecidíssimo, André Zic. Obrigado pela companhia, meu caro. Obrigado pela audiência aí, pela companhia, o André Zic. Esse que está falando aí, o André Zic. Fazer um pirulito. Grande André Zic. Faz vídeos aí para crianças, para adolescentes. Muito obrigado pela sintonia. Quem também está conosco é a Fabi Vieira. Obrigado, Fabi Vieira. A Jaqueline Betiato, conosco também participando aqui da nossa programação. A Josi Braga, conosco em Caxias do Sul. A Ana Bach também em Caxias do Sul. A Fabi Vieira em Caxias do Sul nos acompanhando. O Gentílio Oliveira, obrigado pela participação. A Mara Merlin participando conosco. A Vilma Costa. A Maria Beatriz Boeira também participando conosco. O Leonir Rodrigues Domingues mandando um alô pro Beto, também para os amigos. O Luciano Almeida em Alegrete, Rio Grande do Sul, na fronteira oeste. Eu sou alegretense, temos aqui o Dariano Moraes também, alegretense, meu caro Luciano Almeida, acompanhando na fronteira oeste em Alegrete, cidade mais gaúcha do estado do Rio Grande do Sul. Quem está conosco também é Juraci Ribeiro, mandando um alusão aqui, ela que é de Bento Gonçalves. Você pode seguir acompanhando, pode seguir participando, mandando o seu alusão, pode inclusive sugerir alguma pauta, fazer alguma pergunta, pode interagir, fique muito bem à vontade. Marlene Roncato também conosco, já está participando também. Enfim, agradeço a todos. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho retornamos com mais notícias, mais destaques. Gringa Reis. Notícia. Informação. Entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato feito.
Prato Feito. A Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão divulgou mais uma vez o seu relatório social. Em 2017, no Rio Grande do Sul, foram investidos quase 160 milhões de reais em mídia, que divulgou ações e serviços voltados à sociedade. Os veículos gaúchos de comunicação mantêm seus valores e propósitos claros: atender e ampliar atitudes positivas. Uma iniciativa AGERT. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito. Muito bem, estamos de volta com o Prato Feito. 16 graus a temperatura neste momento na região metropolitana da Serra Gaúcha. Mandar um alôzão para o Antônio Carlos de Souza Machado participando conosco. A Cuca Ramos, Paulo de Caxias do Sul, a Rose Santoli, o André Zic participando conosco aqui mais uma vez, a Jussara Gaiveski mandando um alô pro pessoal de Vila Oliva, a Jussara de Erechim participando conosco, mandando um alôzão pro pessoal da Vila Oliva. Obrigado, Jussara! Olha só, Faria Lemos recebe Festival do Vinho Colonial neste sábado em Bento Gonçalves. Vamos conferir a matéria. A segunda confraternização da 6ª edição do Festival do Vinho Colonial, Gastronomia, Vinho e Alegria vai movimentar o distrito de Faria Lemos no próximo sábado, dia 4 de agosto. O evento ocorre no Salão Comunitário da Linha Paulina, a partir das 19h30 e tem estimativa de reunir cerca de 450 pessoas, com o objetivo de fomentar a produção da agroindústria familiar e preservar a maneira tradicional da produção do vinho. O encontro contará com 33 amostras de 10 produtores locais para degustação. Na ocasião, será servido um cardápio tipicamente italiano, composto por lasanha, polenta mole com molho, pien, queijos, copa, salame, pão colonial, geleias, grostoli, sagu e creme, acompanhados, claro, pelo vinho colonial e o suco de uva. Os ingressos já foram vendidos a R$ 55 e nós conversamos com o Dilson Locatelli, que é um dos organizadores, disse que todos eles já foram vendidos. Isso aí, vai ter então o jantar colonial dos vinhos coloniais e a procura está sendo enorme, inclusive está faltando ingresso. Realmente, falávamos aí fora do ar, né, Locatelli, referente Sim. aos ingressos, já foram todos vendidos, inclusive nem na última hora, nem quem decidir ir por em cima da hora ali no sábado não vai conseguir ingresso. Infelizmente, para quem não comprou ingresso, não vai ter mais. Para nós, infelizmente, foi vendido todos, né? Um sucesso, devido, eu acho, ao cardápio, os bons vinhos, e cada ano melhora, né? Bom, já pensa aí então em fazer mais edições, porque se realmente está esse sucesso, no ano passado tu me comentasse, foram 350 pessoas, né? Nesse ano, isso. 450 ingressos já vendidos. Então, para o próximo ano aí, já é pensado aí em fazer mais de uma edição por ano, já que é um sucesso? Eu acho que não, uma por ano. E não tem condições de ampliar esse número de pessoas, já que do ano passado para cá foi ampliado? Servir bem, né? Porque senão o espaço lá é limitado e eu acho que não é o caminho, né? Sim. A gente quer servir bem o pessoal, que se sinta à vontade e espaço, né? Bom, no cardápio terá o que, Locatelli? Esse ano vai ter a lasanha, fora de uma lasanha, o vitelo, pien, copa, queijo, salame, vai ter chimias, polenta com molho e sobremesas. E depois o bom é os vinhos, né? Os vinhos coloniais. Vão ter 10 produtores esse ano. A 6ª edição do Festival do Vinho Colonial, Gastronomia, Vinho e Alegria é realizado por cerca de 40 famílias das localidades de Faria Lemos, Vale dos Vinhedos, Tuiuti e São Pedro, e conta com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e também do Desenvolvimento da Agricultura, Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria, Região Uva e Vinho, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves, Embrapa e Emater. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Bruno Mesomo. Quero mandar um alusão aqui para Renata Mazocchi, está conosco. Obrigado, Renata. O Heitor Tonezer, em Bento Gonçalves. Quem está conosco também é a Franciele Rodrigues, em Caxias do Sul. Obrigado, Fran. O Luiz Zanelato, conosco também.
participando aqui da nossa programação. Luiz Anelato em Caxias do Sul. Obrigado, gente, pela participação, mais uma vez, pelo carinho, pela audiência. Vamos trazer informações agora, porque a 10ª edição do Armazém das Pontas vai ocorrer no final do mês em Bento Gonçalves. Se você está à procura de boas oportunidades de compras, precisa reservar essa data na agenda. Dias 24, 25 e 26 de agosto ocorre o Armazém das Pontas 2018. Promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas, o encontro é reconhecido como uma das mais atrativas pontas de estoque da região, reunindo opções de moda feminina, masculina e infantil, além de acessórios. Quem visitar vai encontrar lojas com mix atrativo, bom atendimento, promoções e condições diferenciadas de pagamento, entre outras vantagens. No Salão Paroquial do bairro São Roque, os consumidores poderão conferir os destaques preparados por 28 expositores. O horário de funcionamento será das 9 da manhã às 19 horas, nos 3 dias de programação, oportunizando aos clientes mais comodidade para visitar as estandes e escolher as mercadorias, uma série de diferenciais que, somados, prometem ajudar a impulsionar os bons negócios. Um dos pioneiros, uma das pessoas que teve ideia, há 10 anos atrás, de realizar este evento de vendas aqui no município de Bento Gonçalves, Plínio Mejolaro, comenta mais uma ação. Realmente essa ideia surgiu numa oficina uma oficina de gestão de estoques ministrada pelo Sebrae, né? Isso há uns 10 anos atrás, e todo o ramo de confecção, com a troca de estação, moda, eles tinham muito estoque parado, né? E surgiu essa ideia, então, de uma vez por ano, reunir todo esse pessoal para fazer, né, essa queima de estoque fora do ponto comercial, né? Então as entidades se uniram, na época era Viva Bento, né, sob o guarda-chuva do Centro da Indústria e Comércio, mais o CDL e mais o Cindy Lojas, sempre com patrocínio e gestores do Sebrae. Uma ideia que deu certo, vem até hoje. Isso favorece muito o grupo do ramo mole, que é o grupo de confecção, porque sabe que moda, né, toda hora troca. Nós temos as estações que não são constantes, né, então sobra muitas pontas de estoque, e essa é uma boa ferramenta para fazer dinheiro desse estoque parado. Bom, esse grupo aí, há 10 anos atrás, teve essa brilhante ideia, que, como o senhor comentou, realmente deu certo, tanto que estamos chegando já na 10ª edição. Mas o que chama a atenção, esse grupo aí já existia há quanto tempo? Existe até hoje? Vocês ainda se encontram espontaneamente ou seguidamente? Não, esse grupo ainda continua até hoje. Hoje se chama Ação Lojistas. Nós somos em 25 lojas que nos reunimos quase semanalmente ou quinzenalmente, com café da manhã e uma vez cada sexta-dia uma janta para todo o grupo. Sempre com palestrantes, com troca de ideias, porque hoje a evolução do comércio é constante. O nosso concorrente hoje é globalizado. Então os lojistas têm que estar a par do que acontece hoje em nossa cidade e no mundo. E hoje o nosso concorrente não é o vizinho do lado. É a internet, é a venda via computador, todas essas, né? E então o grupo está unido, está coeso e está dando certo. Estamos aqui com o Marcos Carbone, presidente. Bom, depois a gente continua ampliando essa informação. Nós vamos a Caxias do Sul, porque uma operação está em andamento em Caxias do Sul. Brigada Militar desmantelando aí uma quadrilha especializada no contrabando de cigarros paraguaios. Michael Heck tem os destaques. Uma ação da Brigada Militar culminou com a prisão de 6 indivíduos e na apreensão de uma grande quantidade de cigarros paraguaios em Caxias do Sul. A operação ocorre entre o final da manhã desta quinta-feira e essas primeiras horas da tarde no bairro São Luís, na zona leste da cidade. Segundo informações da polícia, os agentes do setor de inteligência do 12º Batalhão de Polícia Militar chegaram até um pavilhão na frente do cemitério da localidade, na rua Padre Ângelo Tronca, onde os produtos eram estocados. No local, 4 pessoas foram detidas. Mais de 1.500 caixas de cigarros foram apreendidas na estrutura que funcionava como uma espécie de distribuidora. Ao perceberem a presença da Brigada Militar,
2 indivíduos em um caminhão que estava chegando para descarregar empreenderam fuga. O veículo teve uma pane mecânica e foi abordado em um posto de combustíveis às margens da BR-116, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, no bairro de Lázaro. A Receita Federal foi acionada e, de acordo com a contabilidade dos profissionais, os cigarros no mercado teriam um valor superior a 6 milhões de reais. Segundo a Brigada Militar, a quadrilha, pelo modus operandi, pela forma que praticava essa contravenção, é especializada em contrabandear estes produtos do Paraguai, e este seria, entre aspas, o trabalho dos presos. Além do caminhão, 3 veículos, um Fiat Uno com placas de Viamão, uma Fiorino e um Monza com placas de Caxias, foram apreendidos. Eles eram utilizados pelos contrabandistas para levar pequenas cargas de cigarros para bares e mercados que comercializam esse tipo de produto. A ocorrência agora está em andamento na sede da Polícia Federal em Caxias do Sul, onde esses 5 homens e a mulher serão todos autuados em flagrante e depois seguirá posteriormente a investigação da Polícia Judiciária Federal. Outro destaque importante na área de segurança pública em Caxias do Sul começa às 1h30 da tarde desta quinta-feira, na primeira vara de execuções criminais de Caxias do Sul, a primeira audiência do caso Nayara Soares Gomes, de 7 anos, a menina que foi raptada, abusada sexualmente e morta no dia 9 de março em Caxias do Sul e que teve o corpo encontrado às margens da barragem do Faxinal no dia 21 do mesmo mês. O acusado Juliano Vieira Pimentel de Souza, de 31 anos, que está isolado na Penitenciária Estadual de Canoas, a PECAM 2, está sendo transferido neste momento para Caxias do Sul, onde participa desta audiência. Serão ouvidas inicialmente 16 testemunhas, inclusive dentre elas uma menina, uma criança de 8 anos de idade, que também foi vítima dos abusos cometidos pelo acusado. A Brigada Militar fará reforço na parte externa do fórum para evitar que manifestações e tumultos atrapalhem o andamento do processo. Estes são os principais destaques da área de segurança pública, direto da móvel do Grupo RS-Com, em Caxias do Sul, com Maicon Heck. Ok, muito obrigado, Maicon Heck, trazendo esses importantes destaques aqui na nossa programação. Hoje será julgado, então, o Juliano, acusado aí de matar a menina Nayara. Caso Nayara, Caxias do Sul. Quero mandar um alusão aqui para o Sérgio Brandão, está participando conosco também. Está conosco aqui a Maria Souza, o Delmar Gonçalves, estão participando conosco aqui na programação da Rádio Amizade, também em parceria com o portal Leuvé, informações de Caxias do Sul, informações de Bento Gonçalves, Farroupilha, de toda a região da Serra Gaúcha do estado do Rio Grande do Sul. Ainda maior, Expoagas 2018 pretende gerar 500 milhões de reais em negócios. De volta, Maicon Heck. A 37ª Convenção Gaúcha de Supermercados, Expoagas 2018, promete mais uma vez ser um sucesso. Lançada oficialmente na manhã de quarta-feira, a expectativa é que sejam gerados entre os dias 21 e 23 deste mês, 506 milhões de reais em negócios. O evento ocorre no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, e prevê o lançamento de mais de 800 produtos, oportunizando a atualização, capacitação e oportunidades entre os 372 expositores. Um dado que chama a atenção da Associação Gaúcha de Supermercados, a AGAS, organizadora da Feira de Negócios, é a porcentagem de participantes inéditos, 27%. Dentre as novidades desta edição está o Espaço Multinacionais, que vai contar com 3 grandes expositoras apresentando produtos fabricados por multinacionais nas áreas alimentícias e de higiene pessoal. Conforme o presidente da Agas, Antônio César Longo, a Expo Agas contribui para o crescimento econômico do Rio Grande do Sul e oportuniza negócios e desenvolvimento para visitantes e expositores. É o nosso compromisso, para o desenvolvimento, o crescimento econômico do nosso estado, colocando mais renda ao consumidor através de um varejo mais eficiente, mais empresas tendo oportunidade de alavancar esses negócios e acreditando que o grande divisor de águas de 2018 será a Expo Agas. Após a Expo Agas, acreditamos que o varejo terá a oportunidade de apresentar esses 800 lançamentos que estão sendo apresentados durante a Expo Agas
E com certeza, o Brasil inteiro estará aqui prestigiando os nossos expositores, que 72% das empresas, dos expositores, são de empresas gaúchas. E para nossa felicidade, 23% dos expositores estão participando pela primeira vez da Expoagas. Então são novas empresas que estão chegando no mercado, novas empresas que já estão estruturadas para atender todo esse grande mercado, esse grande mundo que é o mundo dos supermercados. São 4.400 empresas somente de supermercados, somente no nosso estado. 27 estados brasileiros estarão presentes, 9 países participando da feira e expositores com empresas internacionais. Cerca de 48 mil pessoas ligadas à rede de abastecimento devem se fazer presentes nos 3 dias da Feira de Negócios. Um detalhe que também chamou a atenção é que será homenageado, ainda que in memoriam, na edição deste ano da Expoagas, com o prêmio Dom Charles Bird, o ex-empresário Raul Anselmo Randon. Da central de conteúdo do Grupo RS com Maicon Heck. Obrigado, Maicon Heck, pelas informações, pelos destaques aqui na programação do Prato Feito. Ainda destaque de Caxias do Sul nas eleições do dia 7 de outubro, 147.302.354 eleitores brasileiros poderão votar nos candidatos a deputados estaduais, federais, governadores, 2 senadores por estado e presidente da República. As informações do Cadastro Eleitoral, banco de dados oficial sobre o eleitorado brasileiro, conferidas até o final de julho, após o fechamento do cadastro em maio. O número oficial foi anunciado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux. De acordo com os dados, os 147 milhões de eleitores estão distribuídos pelos 5.570 municípios do país e 171 localidades de 110 países do exterior. Em Caxias do Sul, as estatísticas da Justiça Eleitoral apontam um crescimento de 10% no número de eleitores na comparação com o último pleito. Em 2016, eram 293.417 votantes. E para este ano serão 322.901 eleitores. O levantamento confirma que 52,7% do eleitorado é do sexo feminino e 47,3% do sexo masculino. A faixa etária de 30 a 35 anos é a maior e conta com 36.640 votantes em Caxias do Sul, ou seja, 11,35% do total de eleitores. Os jovens de 16 e 17 anos, cujo voto é opcional, representam 0,58% do eleitorado, num total de 1.989 pessoas. Já os votantes acima dos 70 anos, que também têm voto opcional, representa 6,3% do total de eleitores, totalizando aí 20.350 pessoas. Os solteiros são maioria e somam 49,8%, seguido de casados com 39%. Outro dado pesquisado é o grau de instituição. A maior parte dos eleitores de Caxias do Sul tem o ensino médio completo. São 85.921 votantes, que representa 26,61% do total, seguido pelo ensino fundamental incompleto com 64.379 eleitores, ou seja, 19,4%. Mas, assim como em Caxias do Sul, no país também as mulheres são maioria e sozinhas elas podem, inclusive, eleger aí o próximo presidente. É a reportagem que a gente traz agora com o Yuri Hudson. O Brasil possui 147.300.000 eleitores aptos a votar nestas eleições. Este número enquadra também os eleitores que moram no exterior, em 110 países diferentes. A quantidade de eleitores agora em 2018 é 3% maior que o registrado em 2014, nas últimas eleições gerais. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira em Brasília pelo Tribunal Superior Eleitoral. Dos mais de 147 milhões de eleitores, 52% são mulheres. E elas, sozinhas, seriam capazes de eleger o próximo presidente da República.
O dado, segundo o presidente do TSE, Luiz Fux, demonstra o peso feminino nas urnas, mesmo que essa porcentagem não se reflita em candidatas eleitas. O percentual feminino maior, o que indicia não só uma capacidade ativa maior, como uma capacidade passiva de serem eleitas também. Outra parte da população que representou um aumento foi a de pessoas acima dos 70 anos, aquelas que não têm mais obrigação de votar. Este ano, eles são 11% a mais do que nas eleições gerais passadas. Por outro lado, foi registrada uma queda no eleitorado jovem, de 16 e 17 anos, que também não são obrigados a votar. São 14% a menos que em 2014. Fux destacou a segurança no voto, com a identificação biométrica e a possibilidade do título de eleitor com nome social de pessoas transexuais e travestis, como diferenciais da Justiça Eleitoral brasileira para as de outros países. Nós estamos, assim, a largos passos na frente de diversos países. Essa questão do nome social, dos transgêneros, pudemos empreender numa visão mais igualitária da vida humana. Em relação à escolaridade, a maior parte dos brasileiros tem ensino fundamental incompleto. Com nível superior, apenas 9%. De Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri Hudson, pelas informações. Nós vamos agora à Farroupilha. Sexta edição do Farroupilha Bem Gaúcha acontece no mês de setembro. Emílio Nunes tem o destaque. 3 pátrias gaúchas em uma só tradição será o tema da sexta edição da Farroupilha Bem Gaúcha, que acontece de 14 a 23 de setembro no Largo Carlos Fetter, em Farroupilha. A programação da Semana Farroupilha deste ano conta com diversos shows, dentre eles César Oliveira e Rogério Melo, Grupo Quero Quero, Walter Moraes, Machado e Marcelo Duthier, Lúcio e Anel, entre outros. Conforme o secretário de Turismo e Cultura, Francis Casali, o tema do evento busca a integração e a irmandade com os países vizinhos, Uruguai e Argentina. Exatamente, a gente tem a vestimenta igual, o churrasco é o mesmo, a pilcha, a bombacha, a alpargata, a bota, o cavalo, a lida do campo, enfim, a gente tem a música, a dança, a poesia que brasileiros, uruguaios e argentinos ao longo dos anos desenvolveram com o mesmo tema, com as mesmas palavras, mas em línguas diferentes. Então a gente quer trazer um pouco da questão dos hermanos, principalmente nessa questão cultural, para que todo mundo tenha um pouco de contato com a nossa história. Como diz um estrofe da música tema desse ano, todos nós temos um pouco de Martim Fierro, poesia de Hernandes, um livro de Hernandes, que é um escritor argentino que retratou muito bem o povo gaúcho, o povo pampeano, o povo fronteiro, e isso, quem tiver essa oportunidade de estudar, dar uma lidinha nisso, é muito bacana para o crescimento pessoal e para o conhecimento. Mas a gente quer fazer festa, a gente quer ter o público lá curtindo grandes shows, e é um pouco disso que a gente veio apresentar na noite de hoje, com uma programação extensa. São 10 dias de festa e com shows de renome em todo o estado do Rio Grande do Sul. Uma das novidades desse ano é a concha acústica, que está sendo construída no Largo Carlos Fetter e servirá como palco principal do evento. A outra fica por conta da arrecadação de alimentos não perecíveis. Como a entrada do evento é gratuita, a coordenação convida aos participantes a doar um quilo de alimento não perecível, que posteriormente será doado a entidades do município. Com informações da Central de Conteúdos do Grupo RS Com, Emílio Nunes. Muito obrigado, Emílio Nunes, pelas informações de Farroupilha. Mandar um alusão para você que está participando conosco, Eduarda da Rosa, em Gramado, a Camila Redói em Florianópolis, a Ingrid Souza, a Thaís Seben, a Larissa Oliveira também conosco, a Samile, a Ariana Fernandes, a Cristiana Marchiori também conosco. Obrigado, gente, pela audiência, pela companhia. A Sinara Pacheco em Bento Gonçalves, a Nathalie Chen. Muito obrigado pela audiência. Você muito bem informado aqui na nossa programação. A Maria Vargas também conosco. A Eliane também está participando aqui conosco. Olha só, a Receita Federal novamente volta a defender a revisão de benefícios
fiscais aqui no estado, aqui no país. Então nós vamos ampliar essa notícia, vamos ampliar essa informação aqui no Prato Feito. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, voltou a destacar nesta semana a grande quantidade de desonerações fiscais concedidas no Brasil. Segundo ele, somente neste ano, a renúncia de receitas deve chegar a cerca de 270 bilhões de reais. Ele também comenta outros assuntos. Aqui no Brasil houve um crescimento, eu diria, bastante exagerado nessa utilização deste instituto. Nós tínhamos, em média, em torno de 2% do PIB de benefício tributário. E isso é bastante elevado aos padrões, inclusive aos padrões mundiais. O Brasil precisa rever isso. Se faz necessário essa revisão. E nesse ponto, o benefício ele tem que ser bastante avaliado. A sociedade deve avaliar esse benefício. O benefício deve ser ditado de maneira que haja retorno para a sociedade, que gere renda, que gere emprego e não torne um benefício, torne margem de lucro. Uma questão importante e curiosa. Recentemente foi aprovado no Congresso Nacional um dispositivo que está em avaliação pelo Poder Executivo, um dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias que prevê a revisão desses benefícios. Nós temos muitos benefícios com prazos indeterminados. Então nós precisamos rever. E essa lei que foi aprovada e está sendo avaliada pelo Executivo prevê essa revisão, inclusive prevê a redução desse benefício ao longo do tempo. A todo momento nós temos que buscar essa revisão e vendo, vem cá, qual o benefício efetivo para a sociedade. Nesse rol que soma 270 bilhões de benefícios tributários, nós temos alguns que são legítimos, outros que merecem revisão. Mais recentemente, nós encaminhamos ao Congresso uma proposta de lei revendo o benefício de um determinado segmento, de uma determinada indústria, que é muito focado a poucos contribuintes, né? Nós temos outros benefícios que não têm um retorno esperado. Temos, por exemplo, o maior benefício, que é o Simples Nacional, né? É um tratamento diferenciado, favorecido para as micros e pequenas empresas. O Simples Nacional, ele é um benefício importante para os contribuintes, está previsto na Constituição. Este tratamento favorecido e diferenciado, ele é adotado em muitos países, só que, na nossa opinião, o valor que se encontra está bastante exagerado. Temos mais de 3 milhões de contribuintes no Simples Nacional. Isso é mais de 74% de todas as empresas aqui no Brasil. Um percentual dessa natureza não se encontra em outros países. Desses 74%, apenas 6% representa a receita bruta. Isso precisa, nós precisamos ter um tratamento. Em outros países, por exemplo, o Simples Nacional, empresas de pequeno porte, eles têm um prazo. É pequeno durante um prazo. A partir daí ele tem que crescer, ele tem que partir para um patamar, se não há efetivamente desvios. O secretário da Receita novamente defendeu que haja uma avaliação eficária desses benefícios fiscais com metas e a criação de órgãos responsáveis por fiscalizá-los. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Bruno Mesomo. Um alusão para o Volmir Rec, também está participando conosco, de Caxias do Sul. Obrigado, Volmir Rec. Heraldo, a Silvana também participando conosco, o Rodrigo, a Ana. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Olha só, um site, ele vai monitorar a fake news no período eleitoral. Quem tem o destaque é Leno Falck. Para monitorar discussões na web ao longo do processo eleitoral, a Fundação Getúlio Vargas lançou a Sala de Democracia Digital.
#Observa2018. O projeto pioneiro busca identificar ações, intervenções e ameaças que tenham o propósito de manipular o debate público, como explica a pesquisadora da FGV, Thaís Lobo. Vai analisar as temáticas principais eleitorais, o que os candidatos estão falando, o que se fala dos candidatos. E dentro desse debate, a sala vai estar atenta para essas ações de desinformação, né? Tanto o uso de robôs, de contas automatizadas, propagando desinformação ou tentando promover algumas agendas, e também as notícias falsas, né? Como que se dá essa disseminação. A iniciativa é promovida em paralelo por uma estratégia de comunicação participativa com um hot site em português e inglês e o aplicativo #Observa2018. Todo o material será feito através da coleta de informações e de dados de redes sociais, como Twitter, Facebook e YouTube, para analisar o que as pessoas estão comentando sobre políticas públicas, os presidenciáveis e os principais atores políticos. O site, o web app já estão no ar. A gente fez a nossa primeira análise, né? Ela foi exatamente identificando que já na pré-campanha tem um uso massivo de robôs no debate. O acompanhamento e a análise dos pesquisadores serão diários e uma vez por semana haverá o estudo consolidado do período. Para mais informações, acesse o site www.observa2018.com.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Ok, obrigado Leno Falck pelas informações sobre fake news. Será monitorado, terá um site especializado aí no monitoramento das fake news. Você também que está nos acompanhando, fique atento às falsas notícias, principalmente neste período eleitoral. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem informações da segurança pública, não sai daí. Notícia. Informação. Entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato feito. Promoção de lençóis na Lia Colchões. Venha aproveitar descontos de 10, 20 e 30%. Quanto mais lençóis você comprar, mais descontos vai ganhar. Vem pra Lia Colchões e escolha. É toda a linha de lençóis avulsos e jogos de lençol em qualquer tamanho, tecido e modelo, com descontos de até 30%. Exclusivos para você. Lia Colchões em Bento Gonçalves e Farroupilha. Notícia. Informação. Entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato feito. Muito bem, estamos de volta com o Prato Feito. Notícia e informação para você ficar bem informado. Hora das informações da segurança pública. Um carro que havia sido roubado foi recuperado pelo policiamento comunitário da Brigada Militar na noite dessa quarta-feira, dia 1º de agosto, na rua Lajadense, em menos de 15 minutos após o delito. O veículo foi roubado às 21 no bairro Cidade Alta e recuperado por volta das 21 horas e 13 minutos no bairro Municipal. Segundo o boletim de ocorrência, 2 jovens foram abordadas por 2 bandidos após saírem de um restaurante localizado na rua Doutor Casagrande. Elas entrariam no carro, um Punto, placas de Bento Gonçalves, quando foram surpreendidas. Um dos bandidos, armado com uma faca, rendeu a jovem e exigiu que ambas ficassem no banco de trás. Um deles assumiu a direção e abandonou elas no bairro Jardim Glória. As vítimas buscaram ajuda nas redondezas e acionaram a Brigada Militar, que iniciou as buscas em bairros próximos. O veículo foi localizado logo em seguida abandonado na rua Lajadense, no bairro Municipal. Os meliantes ainda levaram 2 celulares e R$ 450 em dinheiro. O veículo foi recolhido e encaminhado para o depósito credenciado do Detran, onde vai passar aí por uma perícia. E a patrulha escolar da Brigada Militar prendeu um jovem de 22 anos que estava com um carro furtado circulando pela área central de Bento Gonçalves no final da tarde dessa quarta-feira, dia 1º de agosto. Segundo o boletim de ocorrência, um jovem identificado como Renan Madruga da Rosa, de 22 anos, estava com um veículo Gol, placas de Carlos Barbosa, na rua General Osório, quando os policiais perceberam, após consulta, que o carro estava em situação de furto desde o dia 27 de julho. Diante dos fatos, da Rosa
foi encaminhado para a delegacia de pronto atendimento e foi estipulada uma fiança de R$4.000, a qual não foi paga, sendo encaminhado assim ao presídio estadual de Bento Gonçalves. E um homem, identificado como Diego Cordeiro da Lavalle, de 29 anos, foi detido na noite dessa quarta-feira, dia 1º de agosto, às 19h10, no mercado localizado na rua Fortaleza, no bairro Botafogo, em Bento Gonçalves. Esse caso, conforme o boletim de ocorrência registrado na delegacia de pronto atendimento, da Lavalle aí foi detido por um vigilante após ter furtado 3 vidros de shampoos pequenos e um grande. A Brigada Militar foi acionada e encaminhou o homem à delegacia de polícia para prestar depoimento. O acusado, morador do bairro Maria Gorete, foi liberado logo em seguida. E ainda, informações aqui de um foragido da Justiça de Bento Gonçalves que foi morto numa troca de tiros no centro de Lajeado. Segundo informações, o caso aconteceu na rua João Batista de Melo, na esquina com a rua Júlio de Castilhos, após os policiais civis terem recebido informações de que esse homem estava no centro do município de Lajeado. No momento da abordagem ao veículo Fiesta, placas de Bento Gonçalves, o motorista reagiu à ação policial sacando um revólver. Os agentes dispararam contra o indivíduo que acabou morrendo no local. O morto foi identificado como Paulo Roberto do Nascimento, de 38 anos, natural de Bento Gonçalves, mas que residiria em Lajeado já há alguns meses. Nascimento tinha condenação de mais de 20 anos por crimes de roubo na região da Serra Gaúcha e também na região do Vale. O corpo foi encaminhado para o IML para necropsia. Informações da Segurança Pública de Caxias do Sul: 2 assaltantes roubaram uma jovem de 22 anos quando ela esperava pelo ônibus numa parada no centro de Caxias, ali na rua 18 do Forte. Conforme relato da mulher, a dupla saiu de um veículo prata. Um deles estava armado com uma faca e pediu o pertence da vítima. Eles roubaram uma bolsa, depois voltaram para o carro e acabaram fugindo. Ainda informações de Caxias do Sul: registro curioso aconteceu na tarde de ontem, no bairro 1º de Maio, no bairro Mariane, aliás, na zona oeste de Caxias do Sul, onde uma traficante foi presa após chamar a polícia para registrar a ameaça durante venda de droga. Chegando ao local, os policiais encontraram a dona da residência, que se identificou como Maria Cronos, de 58 anos. Ela havia ligado ao número 190 para registrar que ela foi ameaçada por um usuário de drogas conhecido como Zacarias, para quem ela estava negociando a venda de pedras de crack. O usuário queria que ela vendesse fiado a droga e, diante da negativa da traficante, ele ameaçou a ela e os filhos de morte e em seguida quebrou as vidraças da fechadura da residência e disse que iria retornar para tocar fogo na casa. Ela ficou amedrontada, então, diante dos fatos, chamou a Brigada Militar para fazer a denúncia. Só que, de acordo com a ocorrência, ela admitiu que vendia droga de forma aí para garantir a sua sobrevivência e também a dos filhos. Além de admitir que cometeu o crime de tráfico de drogas, ela também mostrou aos policiais o local onde escondia a droga e vendia no pátio da casa onde mora. Após ela mostrar a droga, então, aos policiais, ela foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia, em seguida para o presídio. Essa traficante aí foi presa após chamar a polícia para registrar um registro de ameaça durante a venda dos entorpecentes. Que situação, hein? Que situação. Bom, em Caxias do Sul também, informação que o Maicon Reck já esteve participando conosco, já trouxe, a Brigada Militar, então, desmantela a quadrilha especializada no combate de cigarros em Caxias do Sul. Essa ocorrência em andamento na manhã de hoje. E ainda a primeira audiência do caso Nayara ocorre nesta quinta-feira em Caxias do Sul. Vamos ampliar os destaques da segurança pública agora de Farroupilha. O repórter Emílio Nunes está conosco. 2 homens foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na noite desta quarta-feira, dia 1º, no bairro Industrial, em Farroupilha. Conforme a Brigada Militar, a dupla estava comercializando drogas em uma residência localizada na rua Alessio Calduro. No local foram apreendidos 164 pedras de crack, 43 buchas de cocaína, 8 petecas de maconha, um revólver calibre 38, R$ 788
R$1.000 em dinheiro, além de outros objetos oriundos do tráfico de drogas. No momento da ação, um homem estava no local comprando drogas. Ele foi conduzido à delegacia de polícia, assinou um termo circunstanciado e foi liberado. A dupla foi presa em flagrante e encaminhada para o sistema prisional em Caxias do Sul. Também na área da segurança pública, a Polícia Rodoviária Federal prendeu na tarde desta quarta-feira um idoso de 72 anos condenado por violência doméstica contra a mulher. A prisão aconteceu às margens da RSC 453, na saída de Farroupilha para Bento Gonçalves. Conforme informações do boletim de ocorrência, a prisão ocorreu durante fiscalização de agentes federais ao transporte coletivo. O ônibus seguia para Foz do Iguaçu, no Paraná. Durante a verificação de documentos dos ocupantes do veículo, foi confirmado um mandado de prisão expedido pelo Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica da cidade de Chapecó, Santa Catarina, a um dos passageiros. A pena imposta na condenação ultrapassa 9 anos em regime fechado, por um delito cometido em 2011. O idoso é natural de Soledade. O condenado foi conduzido ao plantão de polícia e posterior ao presídio também em Caxias do Sul. Com relação ao trânsito, movimento bastante intenso nas rodovias 453 e também 122, para quem trafega entre Farroupilha e Bento e para quem trafega entre Farroupilha e Caxias do Sul. Lembrando que estamos com obras no posto da Polícia Rodoviária Estadual de Farroupilha, onde funcionava o antigo pedágio, e deixa o trânsito lento no sentido Farroupilha a Caxias. Com informações da área da segurança pública, da Central de Conteúdos do Grupo RS Com, Emílio Nunes. Obrigado, Emílio Nunes, pelas informações, pelos destaques. Quero mandar uma alusão aqui para Marisa Saraiva, está participando conosco. Obrigado, Marisa. A Marlene Teraboni Vegani também conosco. E a Marcela Pastorio conosco, participando em Bento Gonçalves. Obrigado, gente, mais uma vez pela audiência. A gente vai para o intervalo rapidinho. E já voltamos com destaques do esporte. Não sai daí. Notícia. Informação. Entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato feito. Precisando de dinheiro rápido e sem burocracia? A Credisim tem a solução. Para você que é aposentado ou pensionista do INSS, funcionário federal, estadual ou do IP, o seu crédito pode ser liberado em até 24 horas, mesmo que você não tenha mais margem, mas seja correntista da Caixa, ligue agora mesmo. 0800 750 0030. Precisando de empréstimo pessoal? A Credisim parcela em 18 vezes no carnê. Ligue agora mesmo. 0800 750 0030. 0800 750 0030. Credisim. Dinheiro na mão agora. Aproveite. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato feito. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação, trazendo informações agora do esporte. Vamos começar trazendo destaques aqui da dupla Caju. Trazer informações do Juventude, que pode ter retorno de atletas para a partida de amanhã contra o CSA. Ricardo Gatelli tem o destaque. O destaque do treino do Juventude na tarde de ontem foi o retorno de Felipe Mateus às atividades. O meia está totalmente recuperado de lesão e foi um dos destaques do trabalho de finalização. Yuri Mamute e Caio Rangel também participaram do treino, mas ainda não tem presença garantida na partida de amanhã contra o CSA. Elias também não treinou e pode desfalcar o Verdão. Ainda hoje, o Juventude inicia o deslocamento para Maceió, onde enfrenta o vice-líder da Série B às 9h30 da noite, pela última rodada do primeiro turno do Brasileiro. O jogo de amanhã é importante para o Alviverde não se desgarrar da parte de cima da tabela. Se ganhar, o Juventude encosta no Vila Nova, que é o 8º colocado com 27 pontos. Em caso de derrota, e se os retardatários vencerem, o Ju pode ficar a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. Atualmente, o Juventude ocupa a 13ª colocação na tabela, com 24 pontos conquistados. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Ricardo Gatelli. Muito obrigado, Ricardo Gatelli, pelas informações, pelos destaques da equipe do Juventude. Agora nós vamos falar da dupla Grenal, vamos falar mais especificamente de Flamengo, que acabou surpreendendo o Grêmio, acabou empatando a partida
em Porto Alegre. Quem tem esse destaque é o Felipe Esboril. Quarta-feira de jogos decisivos pela Copa do Brasil. Primeiras partidas das quartas de final. E também o primeiro dia do uso do VAR, o árbitro de vídeo, em competições de âmbito nacional. Aos 21 minutos na Vila Belmiro, na partida entre Santos e Cruzeiro, o árbitro Wilton Pereira Sampaio consultou o vídeo e 27 segundos depois viu que Dedé não cometeu um pênalti em Gabigol. A partida seguiu e o Cruzeiro venceu por 1-0, tendo a vantagem para a semana do dia 15 de agosto, quando o Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão. Também tivemos o Grêmio empatando com o Flamengo em 1-1 em Porto Alegre. Jogo importante para o Flamengo, que conquista este empate fora de casa no finalzinho do jogo. Quem vencer no Rio de Janeiro avança à semifinal. Maurício Barbieri gostou do que viu dentro de campo. Eu acho que a gente fez uma grande partida. Eu acho que tinha falado sobre isso anteriormente. Vir aqui no Sul jogar contra o Grêmio sempre é muito complicado. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente foi até superior ao Grêmio. O resultado é o empate, né? Um resultado igual, mas os números do jogo comprovam isso em relação a chutes no gol, números de faltas que a gente fez, posse de bola. Eu acho que a gente conseguiu imprimir um ritmo muito intenso, não deixou o Grêmio confortável na sua maneira de jogar. A outra partida importante e decisiva pela Copa do Brasil aconteceu em Itaquera. O Corinthians encerrou o tabu e saiu na frente diante da Chapecoense na Copa do Brasil. Gol dele, o talismã do Corinthians, Romero, artilheiro da Arena do Timão. 1-0 placar final. Na opinião de Osmar Loss, o time está no caminho certo. A gente tem muita consciência que o Campeonato Brasileiro é o campeonato que nos leva até a última rodada do ano. Pode ser que a gente, tendo muito sucesso numa Libertadores, a gente tenha continuidades no Mundial. Mas efetivamente o Campeonato Brasileiro hoje é o que a gente tem. Então a gente não vai abrir mão dele de forma alguma. Eu falei em todos os momentos que a nossa caminhada é longa, é dura, mas é uma escalada possível. A gente mantendo o aproveitamento que a gente vem tendo nessas rodadas, a gente vai fazer a escalada. Não sei em que momento nós vamos chegar perto dos líderes, mas se nós mantivermos o rendimento, nós vamos chegar. Nesta quinta-feira, apenas um jogo encerra as quartas de final da Copa do Brasil, partidas de ida. O Bahia recebe o Palmeiras na Fonte Nova, às 7h15 da noite. Com informações da Copa do Brasil, Felipe Esboril. Ok, muito obrigado, Felipe Esboril. Olha, o volante Edenilson elogia o desempenho de Sarrafiore nos treinos. O argentino participou do jogo treino dos reservas do Internacional na terça-feira e o Edenilson está falando isso aí. Nós vamos conferir uma entrevista aqui do volante da equipe do Internacional. Como é que fica a questão das competições e do calendário? Por exemplo, de um lado, o Inter tem tempo para trabalhar. No mês de agosto, o Flamengo, líder, por exemplo, terá 9 jogos, o Inter terá 5. O Flamengo tem pouco tempo para trabalhar, o Inter tem bastante tempo, tem semana cheia para trabalhos. Mas, por outro lado, eu imagino que vocês gostariam de estar disputando estas competições. Como é que fica o lado para o jogador, tendo em vista que só tem uma competição, tempo para trabalhar, mas não está envolvido nas competições de mata-mata? Olha, acho que na teoria, né, seria fácil dizer, né, que mais tempo de trabalho daria certo, ou eles, por jogarem mais, ter um entrosamento maior também, mas a gente não tem como saber isso vai de cada jogo. É lógico que gostaríamos de estar disputando mais competições, não estamos, então é aproveitar da melhor maneira possível a semana de treinamentos, como a gente vem fazendo. Já há algum tempo estamos jogando somente o Brasileirão e acho que o planejamento tem sido bem feito. Oi, Denilson, a primeira pergunta foi feita a você em cima do Flamengo, porque o Flamengo é o líder e tem essa proximidade de pontos aí, né, entre Inter e Flamengo. Você já trabalham assim também no vestiário, claro que jogo a jogo, mas já projetando alcançar a liderança ali na frente, até porque agora recomeçou a Copa do Brasil, semana que vem já tem jogos da Libertadores, então esses times que estão ali com o Inter talvez poupe jogadores, vocês já estão, claro que jogo a jogo, mas visando já a liderança? Eu acho que a gente vem fazendo um grande trabalho nesse início, né? Sabemos que poderia ser melhor também, que alguns jogos
pecamos em algumas coisas, mas acredito que se continuarmos é esse o caminho, né? A gente tem que saber que tem um peso da camisa do Inter e que a gente está aqui para tentar recolocar o clube no caminho das vitórias e dos títulos. Então, se a gente almeja isso, a gente tem que sonhar com a liderança, sim. É possível pensar em título, Elenilson? Então, é difícil projetar, né? Mas a gente está pensando jogo a jogo, a gente está deixando o campeonato andar mesmo, né? O decorrer do campeonato e fazendo a nossa parte. Acho que se nos mantivermos na parte de cima ali, acredito que nas últimas 5 rodadas é que vai definir o campeonato. Então a gente quer ficar o mais próximo possível da zona de cima para poder chegar nessas últimas rodadas podendo brigar. Edenilson, o Odair tem quase todos os titulares à disposição, né? Só o Zeca ainda está fazendo uns trabalhos específicos. Eu queria saber de ti como é que funciona não saber exatamente um time titular, porque o Odair no domingo utilizou uma equipe, antes tinha utilizado outros jogadores. Como é que é para vocês ter cerca de 14, quem sabe 15 jogadores que são quase titulares do Inter nesse momento? Eu acho que todo mundo é importante, né? Não só esses 14, 15 que tu tem citado, mas acho que o mais difícil num grupo é a gestão dos que não jogam, né? Dos que não entram também, que é complicado. O Edenilson, volante do Internacional, nós vamos conferir também uma coletiva do Renato após o empate 1-1 com o Flamengo pela Copa do Brasil. Renato. O que aconteceu foi que, infelizmente, nós perdemos o Everton, que nós tínhamos a saída rápida com ele. O Marinho, quando entrou no lugar dele, o Marinho hoje não estava numa noite tão boa, porque muito tempo que ele não joga pelo lado esquerdo, ele gosta de jogar pelo lado direito, então entrou um pouco perdido. Mas, infelizmente, também, além disso, nós perdemos o Jael, porque o Jael torceu o tornozelo, e aí ficou difícil. Ficou difícil que estávamos saindo com a bola, estávamos ganhando no meio de campo, justamente porque nós tivemos, principalmente, com um jogador a menos, o Jael, que estava mancando, estava com o tornozelo muito inchado, e aí facilitou as coisas para o Flamengo. Senão a história seria diferente. Mas mesmo assim foi uma grande partida. Acredito que no primeiro tempo o Grêmio teve melhor, teve as melhores chances. No segundo tempo, por esses motivos e pelo crescimento também do adversário. São duas grandes equipes. É um clássico do futebol brasileiro. Acho que foi uma grande partida. Infelizmente nós tomamos não que o Flamengo não merecesse empatar, mas faltando um minutinho ou menos disso. Tá aí então o técnico Renato Portaluppi participando aqui da nossa programação. Teve as melhores chances. Muito obrigado, Renato. Prato Feito fica por aqui, vem aí o programa.